sou a Monalisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. Atenção para essas manchetes. Crise da Covid-19 no Brasil é alerta para o mundo. Surto de Covid no Brasil é uma ameaça global que abre portas para variantes letais, alerta cientista. Essas frases estamparam dois dos maiores jornais do mundo na semana passada. O americano, The New York Times, e o britânico, The Guardian. O mundo assiste estarrecido ao avanço da Covid-19 no nosso país. A contaminação desenfreada pelo vírus da Covid-19 aqui no Brasil preocupa a comunidade científica global. O temor é de que outras mutações do novo coronavírus possam surgir em território brasileiro, reduzindo a eficácia das vacinas. A Argentina registrou os primeiros casos de variantes brasileiras do coronavírus. Um homem desembarcou em Frankfurt e testou positivo para a Covid-19. Para as pessoas do Brasil chegarem na Alemanha, precisa ser feito o teste. E aí, quando ele fez, apontou então lá que ele estava contaminado e o sequenciamento genético mostrou que é a variante de Manaus. O mundo não só assiste, como reage a esse avanço. A lista de países que estão restringindo a entrada de brasileiros só cresce e dá para entender de onde vem todo esse temor, claro. Uma pessoa infectada com coronavírus que já conhecemos pode transmitir a doença para outras 2 a 3 pessoas. Com a nova cepa, pode transmitir entre 9 a 12 pessoas. A variante de Manaus, a chamada P1, já se espalhou para mais de 18 países e ela é muito contagiosa. Isso a ciência já sabe. O neurocientista Miguel Nicoleles, que esteve aqui no Item Mais, na semana passada, disse ao jornal The Guardian que o nosso país é um laboratório aberto para a criação de novas variantes cada vez mais letais. Lá fora, a percepção que se consolida é que o Brasil pode ameaçar a luta global contra a pandemia. Além da perda de milhares de vidas, a má gestão durante a pandemia pode ter altos custos diplomáticos e econômicos para o país. É sobre tudo isso que eu trato nesse episódio do Item Mais. De largada, a conversa é com a infectologista Raquel Stuck. Raquel, muito bem-vinda ao Item Mais, prazer em falar com você. Obrigada, Monalisa, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer também estar conversando com vocês. Vamos lá, Raquel, está muito se falando aqui no Brasil e no mundo sobre a preocupação em relação a essa variante de Manaus e as variantes da variante, que muita gente já está apontando que está circulando por aqui. A gente tem mesmo que se preocupar sobre a agressividade dessa variante e das outras que o nosso Brasil está produzindo, porque muita gente importante, voz importante, está dizendo que o Brasil virou então um laboratório aberto para a criação de novas variantes da Covid-19. Nós somos, na verdade, uma grande maternidade de variantes, na minha maneira de ver, Monalisa, porque nós temos no Brasil todas as condições favoráveis para que muitas variantes apareçam. Por quê? Porque a gente abriu mão das medidas de bloqueio de transmissão. Então, a gente está se reunindo, está fazendo festa, está indo em bar, a gente não usa máscara, e isso é tudo que o vírus quer para criar as variantes. Então, sim, nós devemos preocupar com as variantes que devem estar circulando entre nós que a gente ainda não conhece. Essa atual que a gente conhece, a de Manaus, ao que parece, não tem uma gravidade maior. Ela tem uma transmissão muito grande. Então, eu transmito muito, eu tenho muita gente doente, proporcionalmente, eu aumento muito a necessidade de internação. Aí, quando a gente fala sobre um aspecto de gravidade, vamos dizer assim, seria a gravidade pela replicação, é isso? É grave, ela está aí passando de pessoa para pessoa e esse é um aspecto que para qualquer contágio, sim, é sinal vermelho piscando. Nesse aspecto aí sim seria grave. Sim, pela capacidade que ela tem de se transmitir muito rapidamente para um número maior de pessoas, daí ela sim, nesse aspecto ela é grave. Mas reforçando que se a gente
mantiver distanciamento social, uso de máscara, higienizar as mãos, a gente consegue bloquear essa transmissão mesmo das novas variantes. Precisamos de mais estudos para a gente descobrir de fato quão agressiva é essa variante de Manaus, embora a gente veja que estão surgindo então as variantes da variante de Manaus. Tem muita gente apontando nesse sentido. O que você tem de informação precisa sobre essa questão? De novas variantes, além da de Manaus e que tenham uma gravidade maior, nós não temos nenhuma documentação científica até o momento. Nós temos uma sensação que podemos ter, mas isso não é nada científico. Até porque a gente pode ter um desvio de observação, nós estamos testando pouco, a gente nem sabe quanto que realmente a gente tem de pessoas doentes e a gente só está vendo os que estão internados. E os que estão internados também documentação de que nós temos uma gravidade maior entre os internados, por enquanto, felizmente, nós não temos. Agora, a gente sequencia muito pouco também. Então, a nossa capacidade de diagnóstico de novas variantes também é pequena e isso traz grande preocupação. Sem dúvida. É por isso que eu estou aqui todos os dias no podcast, no Item Mais e também no jornal, na TV, chamando as pessoas para esse aspecto quando eu ouço vocês, né, que são quem tem a palavra final sobre essa questão toda. O que a gente precisa no nosso país é uma situação real, testar o brasileiro, esclarecer para o brasileiro a importância de se cuidar. Por que não é hora de reunir 4, 5 pessoas, 3, a não ser aquelas que estão no núcleo familiar? Familiar, eu digo, debaixo do mesmo teto. E mesmo assim, com todos os cuidados. Me ajuda, então, nessa mensagem, Raquel, que eu acho tão importante. Olha, se é uma coisa que nós aprendemos neste ano de pandemia e que não mudou, é exatamente isso. Então, manter o distanciamento social, não fomentar, não organizar aglomeração, nem de amigos, nem de coleguinha da escola, nem de amigos da escola, do trabalho, nem do futebol, né? Nem do salão, nem da academia. Não é hora de reunir ninguém fora das pessoas do nosso núcleo social de convívio diário. E devemos, então, não ter reuniões, né, com ninguém mais fora do nosso grupo. No dia a dia, saindo de casa, usar máscara adequadamente confeccionada, usar a máscara corretamente, cobrindo o nariz, o queixo, a bochecha, manter o distanciamento social e higienizar sempre as mãos. Então, é desta forma, até nós temos vacina para todo mundo, é desta forma, e é a única forma, mas ela é eficiente para controlar a pandemia, para diminuir o número de casos, para diminuir a fila de internação, para diminuir a morte das pessoas com quem nós gostamos. Importante a gente olhar para fora nesse momento, por exemplo, quanto à velocidade das campanhas de vacinação. A gente está andando a passos lentos, o governo está anunciando toda hora, vai ter isso, vai ter aquilo outro, mas a gente sabe de fato como está a situação absolutamente surreal da vacinação no nosso país, né? Números pífios e tendo que o país, no geral, fechar e ir para medidas mais sérias em relação ao isolamento e ao fechamento de atividades econômicas, porque não tem mais outro jeito, né? Ou faz isso, ou a gente vai ver os números aumentando em escalas absolutamente surreais. Nós sabemos, e hoje também está demonstrado, que a vacina consegue também, né, controlar a pandemia e favorecer toda a atividade econômica. Agora, se nós tivéssemos adquirido, né, em agosto, 70 milhões de doses, por exemplo, que nos foram oferecidas, nós já teríamos vacinado 50% da população prioritária, né, ao menos. E isso diminuiria muito a transmissão do vírus, mas isso não foi feito. O Brasil é o último da fila, né, provavelmente dos países que querem, né, ter vacina. E assim, a capacidade do governo em destruir todo um histórico que nós sempre tivemos de poder vacinar adequadamente, de fazer campanhas nacionais de vacinação. E nós sabemos ainda fazer isso, só que a gente precisa ter vacina. Então, é justo e a gente deve pressionar agora que os nossos governadores tenham sucesso, né, nesta empreitada de conseguir vacina para a população, né, e todos consigam dos seus estados
para podermos controlar de fato a pandemia e podermos retomar as nossas atividades econômicas. A gente vê o ritmo da vacinação em outros locais, a gente está largando bem depois, né? E largando de um jeito tímido. Quando a gente olha o prognóstico de outros países, dizendo até o meio do ano, até o fim do ano a gente vai ter para o Brasil mesmo, a gente pode pensar numa parte significativa da população imunizada. Para quando? Você já fez essa conta? Pois é, eu tenho muita dificuldade, Mona Lisa. Eu acho que é que nem escolher números para loteria, fazer uma análise dessa, porque a cada pronunciamento do Ministério da Saúde, a gente tem um anúncio de números de doses que vão se reduzindo também a cada pronunciamento. Então, o ministro, cada vez que fala, não era bem isso, não era 33 milhões, agora 31, sei lá, agora que no último número que está. Então, fica muito difícil a gente conseguir ter essa ideia de quando a gente vai continuar a vacinar. Por isso que eu acho que, infelizmente, no início eu fui muito contra que saísse do Programa Nacional de Imunizações e do Ministério da Saúde, mas hoje o meu desejo é que prefeitos e governadores consigam sim comprar vacina, e daí a gente pode ter um cálculo ideal, era que a gente terminasse esse primeiro semestre com uma porcentagem grande da população já vacinada. Né? O que é uma porcentagem grande? É mais de 50%, 40%? Até o final desse semestre, pelo menos 50% da população, né? Ah, sim. Nossa, estamos muito longe disso, sem dúvida. Raquel, muito obrigada pelo papo. É muito importante ouvir vocês, não parar de ouvir vocês, né? A gente sempre ouviu, continuar ouvindo, a gente ecoa aí a voz da sensatez que precisa vir, sim, da ciência brasileira para sempre. Para quem achou que ciência não era importante, que não precisava investir em ciência, tá tudo aí escancarado. Ciência, sim, é que salva a vida. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Mona Lisa, a oportunidade e a parceria também, né, com você, para a gente divulgar a ciência, que quem sabe a gente consegue ser ouvido. Na segunda parte do episódio de hoje, eu converso com o Carlos Gustavo Pódio. Ele é PhD em Relações Internacionais. Carlos, muito bem-vindo ao Item Mais. Prazer é meu, Mona Lisa. Obrigado pelo convite. Prazer estar de volta. Prazer é todo meu de saber que a gente mantém essa interlocução tão importante. Quando a gente fala sobre as relações diplomáticas, as relações internacionais, não é que a gente está falando de frescura, de excesso de formalidade ou de polimento, vamos dizer assim. A gente está falando de relações que podem, sim, determinar negociações futuras sobre compras de vacinas, não só questões econômicas em si, mas ao combate da pandemia no planeta, porque essa é uma necessidade urgente planetária para ontem. E a gente está vivendo uma tal reciprocidade do mundo olhando para nós por causa da variante de Manaus. Como é que a gente está olhando esse momento de diplomacia por causa da variante de Manaus e de tudo que o mundo se preocupa nesse momento sobre nós? Olha, Mona Lisa, você coloca uma questão aí que tem diversos desdobramentos, né? A primeira coisa delas, contrastando o profissionalismo da diplomacia chinesa com o amadorismo da diplomacia brasileira. Veja que os chineses, eles não olham para o Brasil pensando no Bolsonaro ou pensando nos próximos 2 anos. Os chineses olham para o Brasil pensando dentro de uma estratégia chinesa de inserção internacional que vai muito além do Bolsonaro. Quer dizer, a estratégia dos chineses é uma estratégia de longo prazo. Eles estão olhando para os próximos 10, 20, 30 anos, não pelos próximos 2 anos, né? O governo Bolsonaro, por outro lado, demonstrou, e a coisa da vacina deixou isso muito claro, um tremendo amadorismo na sua política externa, que coloca agora os seus custos. A gente pode tentar ser ideológico, fazer proselitismo, jogar para a base doméstica, quando você não tem uma pandemia. Quando começa uma pandemia global, tem brasileiros morrendo, aí você começa a ver os custos de uma política externa incompetente. Acho que no fundo o que isso demonstra é como a política externa, que muitas vezes nós brasileiros achamos que é tão distante da gente, né, Mona Lisa, a gente vê como isso tem sim impacto nas nossas vidas, no nosso dia a dia, né? Então acho que esse é um elemento que deixa claro a importância da gente ter uma política externa competente a todo momento, né? Pensando sempre no futuro. Aliás, é para isso que existe, né? Senão não teria nem razão de existir lá ali a pasta das relações internacionais. Agora me ajude numa outra constatação que preciso de uma elaboração maior e nada como ouvir quem estuda isso. O que significa de fato esses fechamentos
fechamentos cada vez maiores de fronteiras para o Brasil. Claro, há o temor por causa da P1, né, da variante de Manaus, das outras todas que estão circulando aqui, da vacinação pífia no nosso país, e isso já aconteceu em relação a outros povos. Mas o olhar ao brasileiro, que muitas vezes não foi tão benéfico, está mais turvo nesse momento todo de pandemia no nosso país? Este é um outro elemento importante, né, que tem a ver com política externa. Veja que ao falar, um dos elementos centrais da política externa, no Brasil isso fundamentalmente é importante, porque o Brasil não é um país com grandes recursos de poder. Nós temos uma economia razoável, mas não a ponto de jogar o jogo das grandes potências. Portanto, o Brasil sempre se fiou muito no seu prestígio internacional, na sua imagem internacional. Isto não é uma coisa banal, Marisa. Se a gente olhar, por exemplo, lembrar da época da Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, muito da disputa da Guerra Fria se deu por questões de prestígio, né? Era uma disputa por prestígio, não por outra razão que houve uma corrida espacial para chegar à Lua, porque do ponto de vista material tinha muito pouco a oferecer ir para a Lua, mas do ponto de vista do prestígio, ser o primeiro a chegar à Lua era algo importante para os americanos. Não à toa, aliás, os russos deram à sua vacina o nome de Sputnik. Sputnik é o primeiro satélite que os russos enviam ao espaço, né? E isso até hoje nos Estados Unidos é considerado como o momento Sputnik, é quando os americanos olham que vem que os russos estão avançados na tecnologia espacial e dizem, bom, temos que fazer alguma coisa. Fiz esse pequeno prólogo para reforçar como a questão do prestígio é importante, porque veja que nós estamos perdendo isso. Os países olham para o Brasil hoje com muita preocupação. Pela primeira vez, semana passada, saiu algumas matérias na imprensa americana, não poucas, algumas, na americana, na europeia, e uma delas do Washington Post descreve o Brasil, um editorial do Washington Post, um editorial do jornal, descreve o Brasil como uma ameaça. Eu não me lembro de ter visto o Brasil ser descrito dessa forma, pelo menos não no passado recente, né? O Brasil sempre foi visto como uma jovem democracia vibrante na defesa das questões ambientais, por exemplo, e agora me parece que esta imagem do Brasil está sendo prejudicada e, de novo, temos resultados concretos, né? Não diria que esta é a única razão para a questão do fechamento das fronteiras, como você bem indicou, mas acho que isso se insere nesse contexto maior de perda do prestígio e da imagem do Brasil. Isso vai demorar muito tempo para a gente recuperar. A gente viu problemas sérios, por exemplo, em alguns países europeus, né? Aquele equívoco da Suécia, quando tentou lá atrás a tal imunidade de rebanho, depois teve que recuar. Portugal também, quando demorou para cair a ficha e fazer, então, um lockdown mais pesado. A gente viu, sim, posturas equivocadas lá e cá, mas a do Brasil, nesse aspecto geral, por que ela tem sido mais apontada, vamos dizer assim? Por que no geral, a percepção internacional é bem negativa em relação ao combate da pandemia no nosso país? Me parece bastante claro, né? A gente tem aí, isso é uma doença nova, os países estão aprendendo a lidar com ela e é claro que vai haver muitos equívocos na forma de lidar com ela. Mas uma diferença não é você ter problemas, ter equívocos, mas é você levar a sério, você aprender com esses equívocos, né? O Brasil se destaca desses outros países que você mencionou por estar, digamos, orgulhosamente equivocado, né? Nós estamos errados e nós temos orgulho disso e continuamos errando a todo momento. E cada erro mais que nós fazemos é um problema maior para a nossa imagem, para o nosso prestígio internacional. Quando a gente lembra, no passado recente ali, a campanha presidencial americana, no momento dos debates, quando Trump, naquele debate com Biden, tira sarro da máscara dele, do tamanho da máscara dele, Trump ainda tinha uma postura meio de ironia em relação à pandemia, ironia em relação à necessidade de uma série de cuidados e o preço político todo mundo viu que ele pagou. Mas é num passado recente. Se a gente fosse fazer um paralelo agora, março de 2021, Brasil, setembro, outubro de 2020, Estados Unidos, olhando para as lideranças, quais seriam as convergências desastrosas e as divergências que ainda podem ser estabelecidas? O Donald Trump, mesmo com todas essas questões que você levanta, ele pelo menos levou muito a sério a questão da vacina, né? Ele falou sobre a importância da vacina.
O Donald Trump, apesar das similaridades que ele tem com o Bolsonaro, me parece que ele não insistiu nos mesmos erros que o presidente brasileiro. Veja, por exemplo, que o Trump começou a falar em cloroquina e depois abandonou, não falou mais sobre isso e investiu pesadamente na questão da vacina. Trump, você não via, por exemplo, ele saindo às ruas e alimentando aglomerações, você não via o Trump, por exemplo, tirando sarro das pessoas que morreram, usando a expressão que é mimimi, esse tipo de coisa, né? Algumas declarações que o Trump tinha que eram muito polêmicas, mas no mínimo me parecia, e olha que, veja, a palavra empatia não é uma palavra que a gente costuma associar ao Trump. E não se sabe, Monalisa, eu confesso que eu não sei ainda se por trás disso há uma estratégia deliberada, ele quer chegar em algum lugar, ou seja, ele quer deliberadamente criar algum tipo de confusão, a ideia de cortina de fumaça, mas ainda na comparação com o Donald Trump, se a gente olhar este e outros fatores, me parece que o Bolsonaro está em desvantagem nessa pandemia. Num mundo que em algum momento será pós-Covid, em que patamar você vislumbra o Brasil aí nessas relações internacionais? Você sabe que eu estava vendo outro dia nos Estados Unidos, eles estavam reunindo alguns materiais para colocar no museu, para ilustrar esta época, né, do Covid. E me deu até uma certa esperança, né? Lembrar que um dia, talvez tudo isso que nós estamos passando vai ser peça de museu, né? No entanto, eu acho que os custos vão ficar para o Brasil. O que a gente viu nesse momento desta pandemia global foi uma reorganização geopolítica, né? Não é à toa que China, Rússia estão fornecendo vacinas para o resto do mundo. Não é apenas uma questão de generosidade desses países, é uma questão que esses países detectaram na pandemia a oportunidade de se reposicionar na disputa geopolítica. A China, principalmente, tem isso muito claro. A China olhou para esta pandemia como uma grande oportunidade de se consolidar do ponto de vista da disputa entre as grandes potências, né? Então nós vamos ter um mundo pós-pandemia muito diferente na relação entre as grandes potências, e eu acho que claramente, né, do ponto de vista do Brasil, o Brasil vai se inserir nesse novo contexto geopolítico de forma muito ruim. Não é uma questão apenas de imagem, pode eventualmente atrapalhar o clima de investimentos no Brasil e, portanto, eu acho que a gente sai desta pandemia muito ruim. Hoje, neste exato momento, o lugar onde tem mais gente morrendo por coronavírus é o Brasil. O mundo inteiro está vendo a curva baixar. No Brasil, nós estamos cada dia pior do que o outro. Então, as sequelas para nós talvez vão ser mais duradouras do ponto de vista doméstico, do trauma para a nossa sociedade e do ponto de vista externo, da imagem que o Brasil vai deixar depois desse caos. Fê Maria, bom, por isso que a gente vai precisar conversar muito daqui para frente. Muito obrigada, tá, Carlos? Até uma próxima, cuide-se aí e em breve tenho certeza que voltaremos a conversar. Muito obrigado, Monalisa, me desculpe pela falta de otimismo, espero que a nossa próxima conversa seja mais animada. A nova variante está circulando no nosso país, estamos em vários locais com isolamento, com restrição e não adianta negar a realidade. O que adianta é se cuidar e ter informação para isso. Amanhã tem mais informação que é proteção e conhecimento, claro. Então, em pé.